Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. E gostaria de tecer alguns comentários, e isso poderia ser considerado um acréscimo, sobre aquele pastor batista chamado Iago Martins, em que ele gravou um vídeo, parece que ele foi para a França, enfim, cujo título é Como a França Tentou Matar Deus, algo assim. Eu acho muito estranho um sujeito criticar a Revolução Francesa e ao mesmo tempo tecer comentários estúpidos a respeito das catedrais europeias, das catedrais góticas em geral. Acredito que o senhor Iago Martins tenha visitado muitas catedrais na França, Chartres, Notre-Dame, etc., Saint-Denis. E esse sujeito, mesmo assim, mostra ter uma personalidade tão relapsa quanto um revolucionário francês. Ou seja, ele não reconhece valor histórico, valor espiritual, aquelas obras, aquelas magnificências que foram criadas pela cristandade. O mesmo se pode dizer de um sujeito como Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, em plena Piazza de San Pietro, no caso a Praça de São Pedro, no Vaticano, vendo toda aquela beleza arquitetônica, o sujeito chega e solta a seguinte pérola: sola scriptura, sola fide, sola graça, soli deo gloria, não sei o quê. Aqui nós temos dois grandes palhaços, e eu poderia inclusive acrescentar talvez um traço bastante tenebroso de uma certa psicologia burguesa, por assim dizer, que não tem grandes horizontes intelectuais, como também grandes horizontes históricos. Ao que parece, muitas vezes, esse pessoal, por um certo excesso de ego, não tem assim a capacidade de analisar uma civilização. E em particular, duas pessoas que se dizem cristãs não se apercebem, por exemplo, que a cristandade é muito anterior à Reforma Protestante. Para esse pessoal parece que a Reforma inaugurou o ano primeiro da Revolução. E nesse ponto eles não são muito diferentes da Revolução Francesa. Na verdade, se nós analisarmos bem, e inclusive fazendo uma resposta a alguém que me perguntou o que eu acho da Reforma Protestante, a Reforma Protestante foi a primeira grande revolução moderna da Europa. Uma revolução que abalou a cristandade e desde então a cristandade nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque a partir da Reforma nós temos uma completa desconstrução da cristandade. Nós temos uma desconstrução política da cristandade, uma vez que a unidade cristã é destruída, porque nós temos que entender que os católicos, a Igreja Católica, dava um incremento de unidade espiritual à Europa. Evidentemente que eu não estou falando aqui do cisma, dos ortodoxos, enfim. Porém, o cisma ortodoxo não abalou com tanta profundidade como foi o caso da Reforma. Porque, pelo menos no caso dos ortodoxos, por conta de inúmeras questões políticas relacionadas ao fato de que há uma influência tão grande do cesaropapismo, do Império Bizantino, sobre principalmente a Igreja grega, né? No entanto, sempre houve uma tentativa de reconciliação porque são igrejas da sucessão apostólica. Não se pode falar o mesmo da Reforma, porque a Reforma Protestante instaura dois aspectos que nós podemos ver que implicam uma ruptura cultural de uma tradição espiritual. O primeiro ponto é a estatização das igrejas. E o outro é o fenômeno da confessionalização. Porque quando nós falamos de confessionalidade do Estado, nós temos que entender que esse conceito não existia na Idade Média, porque toda a sociedade de fato era confessional, todas as instituições, a cultura, a sociedade, enfim. Então, feito isto, parece muito estranho que Iago Martins se choque com o que a Revolução Francesa fez. Por exemplo, a Revolução Francesa destruiu inúmeras catedrais, inclusive criou um panteão lá dos queridinhos do iluminismo, né, em cima de uma igreja. Destruíram a abadia de Cluny, por exemplo. Quem tem ideia da Idade Média e a abadia de Cluny, meu Deus do céu,
Quer dizer, não deixaram praticamente nada, demoliram a abadia de Cluny, que era uma coisa gigantesca, uma coisa magnífica. Muito do patrimônio histórico e espiritual da França foi destruído com a Revolução Francesa. E, no entanto, um iconoclasta criticando a iconoclastia dos revolucionários. Como se a reforma não fosse também um processo de desconstrução histórica, teológica, política e social da própria cristandade. Se por um lado nós temos o aspecto das igrejas estatais e confessionais, onde o rei estabelece a religião e, portanto, também estabelece a igreja e também a confissão, por outro lado nós temos a subversão também da própria teologia, a subversão dos dogmas, a subversão da autoridade eclesiástica, porque também, dentro da reforma, os estados nacionais impõem um funcionalismo público eclesiástico, só que eclesiástico do rei. Então, o primeiro grande processo de desconstrução da cristandade começa com a reforma. E todas as outras demais revoluções são, na verdade, um processo lógico dessa desconstrução, que redunda no quê? No secularismo, que redunda no quê? Na dessacralização do cristianismo e até mesmo da destruição da igreja. Porque vejam que a reforma tem um aspecto que é bastante autodestrutivo. Da feita que eles se fragmentam em vários segmentos, e nós temos que entender que essa fragmentação teológica levou a inúmeras guerras, inúmeros atos de violência. Claro, eu não estou nem querendo omitir também os excessos que os católicos fizeram, mas o palco da guerra civil mesmo foram nos países onde o protestantismo vigorou. Nós não podemos falar isso em Espanha, em Portugal, por exemplo. Aliás, poderíamos até dizer que Portugal, Espanha e Itália, né, e até a França, houve certos manifestos de resistência contra a virulência revolucionária da reforma. Porque a gente não entende muito bem em que ponto a reforma é revolucionária. No sentido de anular 1500 anos de história cristã. Só isso. E isso sem prejuízo de aspectos dogmáticos que já eram consagrados pela tradição cristã, e em particular pela tradição católica, e que estavam sendo simplesmente destruídos, corroídos pelas divisões teológicas que o protestantismo causa em torno de si mesmo. E o que nós vemos hoje, muitas vezes? Recentemente eu estava vendo um sujeito, me mandaram um link dele, tal de Juan Oliveira. Aí diz que ele dizia assim: nenhum caminho leva a Roma, todos os caminhos levam para o protestantismo. Eu disse: não, pera lá, protestantismo ou protestantismos? Porque da feita que existem dezenas de milhares de seitas protestantes, cada uma criando o seu credo, cada uma criando sua visão particular, ou então nós temos um outro fenômeno do desigrejado, ou seja, um sujeito pega a Bíblia, começa a criar e deformar dogmas ao seu léu, ao seu capricho. O que significa isso? Significa o desprestígio total da religião cristã. Não pense que a expansão do protestantismo seja algo prestigioso ao cristianismo. Muito pelo contrário. Eu penso que a expansão do protestantismo é talvez o último sintoma da decadência do cristianismo. Por quê? Porque perdeu unidade, porque perdeu fundo cultural, porque se nós analisarmos bem, já não existe mais uma cultura cristã. Se nós podemos afirmar de uma cultura cristã, na verdade, ela é uma cultura privatizada e secularizada. Porque o ambiente público já é secular. Algo que seria inimaginável, por exemplo, dentro de uma sociedade cristã, de uma cristandade. A cristandade, a religiosidade era pública. Quem privatiza a religião é o próprio protestantismo. E o liberalismo e outras manifestações que cada vez mais expulsam a igreja da vida política, da vida social, da vida cultural, é apenas o quê? Um filho rebelde do protestantismo, de alguma forma. E podemos deduzir também que na Revolução Francesa existem alguns expedientes que também podemos encontrar na Reforma Protestante. O confisco de igrejas, a obrigação do clero de obedecer ao Estado cegamente e romper com Roma. Por exemplo, quando nós observamos que na Revolução Francesa o Estado francês confisca os bens da igreja e inclusive transforma esses bens num lastro, em que eles criam uma moeda vagabunda chamada assignats, por exemplo, os assignats, espalharam os assignats e foi uma especulação geral em que a igreja foi literalmente dilapidada e roubada pelo Estado.
Isso não foi muito diferente da Reforma Protestante na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, na Inglaterra e etc. Então eu penso que quando o Sr. Ego Martins fala a Revolução Francesa quer matar Deus, ele fala apenas de uma forma genérica. Porque todos os expedientes da Revolução Francesa, evidentemente que mais radicalizados, porque já são componentes descristianizados, enquanto pelo menos o protestantismo pode se alegar um cristianismo herético, né? Mas já temos já na Revolução Francesa todos os elementos corrosivos e destrutivos contra a religião católica em geral, né? Inclusive a afirmação de uma religião natural, de um deus deísta, um deus maçônico inclusive, e nós temos que entender que muito dessa visão secularizada, ela também já surge também na teologia protestante, principalmente no século XVI, XVII, no sentido de uma busca de uma solução para as matanças religiosas. É interessante que, quando nós observamos o fenômeno da reforma, o Estado cria a dissidência religiosa, alimenta as diferenças da religião, quebra a unidade cristã, e depois esse mesmo Estado que causa a ruptura vem como um elemento salvador dos conflitos político-religiosos, instaurando um Estado sem igreja, ou então um Estado em que coloca as igrejas num plano puramente particular do ponto de vista teológico, enquanto toma todas as esferas da vida pública. Ou seja, um Estado independente de qualquer significado espiritual transcendente. E o liberalismo é a expressão mais excelsa disso. E claro, nós temos o processo da radicalização do liberalismo. Socialismo, comunismo, fascismo, nazismo. O próprio nazismo também tem a ver com liberalismo, fascismo. Claro que alguém vai ficar espantado, mas como a democracia liberal, ou pelo menos a ideologia liberal, tem a ver com esses movimentos totalitários? Tem a ver com o fato de que são filhos rebeldes. Por exemplo, quando nós pegamos o fascismo com seu nacionalismo extremista, totalitário, né, estatólatra, por assim dizer, isso é inspirado em quê? É inspirado no que os liberais fizeram no século XIX. Criaram um conceito de uma estatalidade soberana, baseado no critério da soberania popular, e o fascismo apenas leva a lógica da fusão entre Estado e o povo, que foi introduzido pelo nacionalismo, que também é um fenômeno liberal, pelo menos o nacionalismo moderno, o nacionalismo estatal, enfim. E aí nós pegamos o caso da Itália e da própria Alemanha. Em muitos aspectos do nacionalismo radical dos alemães provém, inclusive, do quê? Do romantismo alemão e, portanto, né, dessa forçada de uma unificação violenta, como foi no caso da unificação da Alemanha e a unificação da Itália. Então temos que ver que existe um processo revolucionário, um processo de desagregação da cristandade. Mas é claro, o Sr. Ego Martins e alguns protestantes só se apegam ao fato de que a Revolução Francesa negou Deus. Mas se nós analisarmos do ponto de vista do século XVI, de alguma forma, alguns aspectos que Deus nos deixou, se entendermos que a igreja é o corpo místico de Cristo, ou então que os dogmas da Igreja Católica são elementos fundamentais para entendermos a fé cristã, então essa negação já começa com a Reforma. Vejam, por exemplo, um caso tão elucidativo da fé católica que é a Eucaristia. Quando os protestantes atacaram a Eucaristia, atacaram a presença real de Cristo, pelo menos os zwinglianos e alguns outros que queriam reduzir a Eucaristia num plano puramente simbólico, num plano puramente abstrato, etc. Aquilo foi tão chocante para os católicos, justamente porque nós católicos acreditamos num Deus absoluto, eterno, temporal, mas ao mesmo tempo nós acreditamos num Deus que se fez imagem através de Jesus Cristo, se fez carne e também se fazia presente até então no vinho e no pão, seu corpo e seu sangue. Quando certos países da Reforma começam a questionar a Eucaristia, e não só a Eucaristia, o batismo e muitos outros elementos dogmáticos da fé cristã, então nós temos aqui o convite ao caos.
E isso teve um impacto psicológico muito profundo na Europa. E aqui nós vamos pensar, por exemplo, sobre a reação católica, seja na Contra-Reforma, seja nos aspectos inquisitoriais, até nas guerras de religião. Se não houvesse essa reação, e muitas vezes que foi encabeçada talvez pelo país onde o catolicismo estava no sangue, como no caso da Espanha, a gente sabe que o Império Espanhol, no século XVI e XVII, declarou guerra praticamente à metade da Europa. Inglaterra, Holanda, partes da Alemanha, e isso encabeçado pela família, pela dinastia dos Habsburgos. Mas se não houvesse essa resistência católica, o cristianismo se degringolaria. Por quê? Porque, claro, se você tem uma sociedade que é baseada tudo nos dogmas católicos e vem uma revolução que subverte tudo isso e que quer inclusive apagar o catolicismo, que quer apagar a autoridade do clero, que quer subverter todos os dogmas que foram guardados há séculos e séculos, a solução da igreja é reagir. E reagir mesmo com violência. Porque esses elementos heréticos, subversivos, também agiam com violência. Então, quando nós analisamos certas coisas que nos parecem tão absurdas, como a guerra de religião, ou então alguém se socar por causa da Eucaristia, mas a gente não entende que aquilo era a base da vida social. E aqui nós vamos voltar à questão da Revolução Francesa. Nada mais estranho do que o senhor Iago Martins chegando na França, vendo a beleza arquitetônica das igrejas católicas da França, vendo inclusive o aspecto devastador e destrutivo que a Revolução Francesa teve na França no que diz respeito à religiosidade. Ele falar como a França matou Deus, mas matou Deus que combatendo os católicos, matando os católicos, perseguindo, guilhotinando e etc, e proibindo a missa, enfim. E mais, o senhor Iago Martins demonstra um profundo ódio às catedrais, como ele mesmo falou, que as catedrais eram supérfluas. O negócio mesmo é a feiura de um galpão, a feiura, sei lá, de um cinema abandonado, a feiura de uma funerária, como se o elemento estético não fosse necessário à religião. Como se o elemento da beleza, que representa a própria divindade, não pudesse ser manifestada também no plano arquitetônico e até no plano material. Então eu acho assim que o Iago Martins criticando a Revolução Francesa é apenas um revolucionário criticando uma revolução que foi um pouquinho mais radical do que ele acredita. O mesmo pode falar do Augusto Nicodemos. Quando ele chega no Vaticano e fala aquela baboseira toda, isso mostra que ele não tem capacidade de perceber a grandeza de uma civilização. Perceber a grandeza de um legado que, se perder, você pode ter certeza que o cristianismo vai por água abaixo. Porque eu não creio que o protestantismo seja capaz de segurar. E eu falo isso até não pelos neopentecostais, por essas 30 mil divisões diferentes aí, caóticas, que transformam o cristianismo cada vez mais numa crença irracional. Não falo nem disso. Eu falo mesmo das igrejas da Reforma, luteranos, calvinistas, anglicanos. Eu diria que, inclusive, as igrejas da Reforma estão numa crise de fé muito pior do que a própria Igreja Católica. Olha que nós estamos numa crise de fé. A Igreja Católica está numa crise terrível. Numa apatia geral. Desde os anos 60, numa crise tenebrosa em que perde espaço, perde prestígio, etc. Mas os protestantes históricos estão piores. Estão piores por quê? Porque, primeiro, eles se tornaram minoritários dentro das ramificações que o protestantismo criou. Eles mesmos criaram todo o substrato para o caos. E eles mesmos não se dão conta disso. Eu acho muito impressionante protestantes históricos, calvinistas, presbiterianos e muitos outros quererem falar das alegadas confissões protestantes. Como se o pessoal ligasse para isso. É a coisa mais absurda que existe. Porque da feita que cada um se acha um sacerdote autonomeado para interpretar a escritura e criar conjecturas, ou então derrubar conjecturas conforme a escritura, o que vale a confissão protestante? Augsburg, Westminster e etc. Nada. Eles mesmos destruíram a autoridade eclesiástica.
Porque o fundamento da autoridade eclesiástica na igreja era a sucessão episcopal, a sucessão apostólica. Da feita que se destruiu-se, todo mundo pode ser autoridade, ninguém pode ser autoridade. Se nós nos assustamos com a anarquia das multidões na Revolução Francesa, essa anarquia começa com a Reforma. E podemos até ir mais além com relação à questão dos protestantes históricos. Quando um protestante histórico não é aquele fideísta maluco que vê birrinha contra a Igreja Católica, e quando vê uma cruz só falta ser o diabo temeroso, ou quando vê, sei lá, uma medalha milagrosa, um tal no pescoço, enfim, algum objeto católico começa a tremer nas bases. O protestante, ele é um racionalista, quase que um cético. E ele acaba transformando todos aqueles elementos, tanto do luteranismo como do calvinismo, como se fosse uma tradição. Como se fossem os judeus da atualidade. Boa parte dos judeus da atualidade, no meu entender, não acreditam em absolutamente nada. Mas eles preservam aquilo como uma expressão de identidade, existe uma questão de status social e etc. Então é basicamente isso. Existe, evidentemente, aquelas pessoas fervorosas, aquelas pessoas sinceras na fé, por assim dizer, embora, claro, dentro dos seus devidos erros doutrinários. Mas existem também aqueles céticos, aqueles que você começa a perceber que, né, estão próximos do liberalismo religioso. E veja que o liberalismo religioso tem uma sementeira protestante profunda, porque no afã de tentar buscar uma paz religiosa, já que todos eles estavam se socando na cara, restou, no caso, aquela ideia tão disseminada por John Locke na Carta sobre a Tolerância, transformando a religiosidade numa espécie de mercado da religião, ou seja, quanto melhor argumento e quem se convencer, está tudo bem, entendeu? Não existe mais assim uma verdade objetiva da religião. A descaracterização é total. E qual a conclusão que eu chego com relação ao vídeo de Iago Martins? Tudo bem, existem alguns eventos históricos que realmente ele retratou, e não caberia maiores detalhes, tá? Mas em contrapartida, eu acho muito estranho um sujeito que declara tanto ódio às catedrais góticas, inclusive imputando falácias históricas, dizendo que aquilo foi criado pelo escravismo, pelo colonialismo, coisa completamente maluca, e depois dizer que a Revolução Francesa foi uma coisa horrorosa e que queria matar Deus. Queria matar Deus sim, o Deus católico. Queria matar a Igreja Católica na França. De fato, eles conseguiram destruir a influência da Igreja. E os protestantes, como Iago Martins e Augusto Nicodemos, pensam diferente dos revolucionários franceses? Eu tenho lá minhas dúvidas. Então, um grande abraço.